O segundo dia de vacinação contra a Covid-19 em Goiás. Anápolis anuncia que os professores também vão ter prioridade na vacinação contra a Covid, mas ainda sem data definida. Uma família de Anápolis passa por momentos de pânico em Santa Catarina. O motorista de aplicativo arranca com o veículo levando uma criança de 3 anos. Uma mulher morre em grave acidente entre um carro e um caminhão do Exército em Formosa. E 10 anos depois da inauguração, o aeroporto de Santa Helena consegue autorização para funcionar. Então vem, gente, que o Jornal Anhanguera já está começando. Muito boa noite para você, obrigada pela companhia. Agora são 6h45. Anápolis está no terceiro dia de vacinação e hoje foi a vez de profissionais de saúde receberem a vacina. A prefeitura garantiu que os profissionais da educação também serão imunizados, mas não deu uma data de quando isso vai acontecer. Gratidão por cada paciente que saiu daqui e olhou nos nossos olhos e falou muito obrigada. O agradecimento é de quem atua há 10 meses na linha de frente do combate ao novo coronavírus, sem poder abraçar a própria mãe. Elisângela é enfermeira e foi a primeira profissional da saúde de Anápolis a receber a vacina. A vacinação desse segundo grupo prioritário começou pelo Centro de Internação para a Covid-19, Norma Pisari. As doses também vão ser levadas a mais 2 unidades públicas e 2 hospitais particulares da cidade. Das 5.900 doses da vacina que chegaram a Anápolis, pouco mais de 2.500 doses estão destinadas a profissionais da saúde que atuam na linha de frente no combate ao novo coronavírus. De acordo com a Prefeitura, esse cálculo foi feito com base no número de doses já aplicadas e no número de pessoas com mais de 85 anos de idade que precisam ser vacinadas com prioridade no município. O prefeito também garantiu a imunização aos professores da educação para o retorno das aulas na rede municipal, mas ainda sem data para o início dessa vacinação. No segundo lote que vai chegar, nós vamos terminar de vacinar todos os profissionais de saúde e já vamos incluir os profissionais de educação nessa segunda etapa da vacinação. Tem uma data para isso? Nós estamos aguardando o desenrolar dos insumos e tudo aquilo que é produzido na China. Porangatu, no norte goiano, também já começou a vacinação. Hoje, durante todo o dia, profissionais da área da saúde receberam a primeira das 2 doses da Coronavac. A cidade recebeu, no total, 340. Além dos profissionais da saúde, claro, estão sendo vacinados também idosos que vivem em abrigos. A vacinação continua por todo o estado. Hoje, Itumbiara, Caldas Novas e Catalão também começaram a aplicar as primeiras doses. O público-alvo, assim como em outros municípios, são os profissionais da saúde e os idosos. 3.520 doses foram destinadas para 12 municípios da região sul. Um deles é Itumbiara. A cidade recebeu 1.990 doses. A primeira pessoa a receber a vacina contra a Covid-19 foi essa técnica de enfermagem de 50 anos. A profissional que já cuidou de muita gente com o novo coronavírus está feliz da vida. A gente já passou por tantas mortes, com tantos problemas de saúde, com tanto sofrimento e agora você tem a vacina, é uma vitória para toda a população do país. A Secretaria de Saúde de Itumbiara priorizou vacinar os profissionais aqui do Hospital de Campanha, seguido pelos profissionais do Hospital Municipal. Os idosos de 4 lares aqui de Itumbiara também foram vacinados nesta quarta-feira. Segundo o secretário de Saúde, uma nova remessa com mais 1.990 doses da vacina deve chegar nos próximos dias. Para ser repetida, nas pessoas que fizeram a primeira dose. Caldas Novas recebeu 1.000 doses. Há 25 anos, trabalhando na área da saúde, a técnica de enfermagem foi a primeira a receber a vacina na cidade. Eu estava esperando esse momento há muito tempo. Esse momento foi maravilhoso. Em Catalão, na região sudeste, a vacinação começou às 8 da manhã. Foram 1.100 doses destinadas para a cidade. A primeira idosa a receber a vacina foi a dona Sebastiana Inácio, de nada mais nada menos que 107 anos. Ela mora num abrigo da cidade.
Segundo o secretário de Saúde de Catalão, outras 1.100 devem chegar em até 44 dias. Nesse primeiro momento, nós não vamos abrir salas de vacina para o público, porque é limitado e muito direcionado essas doses. Mas assim que nós formos atender as pessoas externas, nós vamos então estar divulgando os locais de vacinação. E a gente fala agora do estado de saúde do prefeito de Catalão, Adib Elias, que está internado na UTI de um hospital em São Paulo para tratar a Covid-19. Para continuar o tratamento, o prefeito deve ficar de licença. Vamos conversar então com o repórter Bruno Dourado, que está em Itumbiara e tem os detalhes do estado de saúde dele, né? Houve melhora, Bruno? Boa noite para você. Oi, Rosane, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está com a gente no J2 de hoje. Bom, nós conversamos hoje à tarde com a família do prefeito Adib Elias, de 68 anos, lá de Catalão. Eles disseram que aos poucos o prefeito está se recuperando, hoje não teve febre, a pressão já está controlada, inclusive a sedação do prefeito já foi reduzida. Ele segue internado no Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista. Diante do tratamento que deve passar de 15 dias, será feita então a licença do Poder Legislativo Municipal, que só depende então de uma votação na sessão da Câmara lá de Catalão na próxima sexta-feira, dia 22. Quem assume a prefeitura então é o vice João Seba, de 69 anos, que inclusive também está com Covid-19 e segue internado na Santa Casa de Catalão. Hoje foram feitos exames no vice-prefeito da cidade que apontaram que os pulmões do vice-prefeito estão intactos. Os catéteres usados para encaminhar a medicação já foram retirados. A gente segue acompanhando esse caso, Rosane. Prefeito e vice-prefeito de Catalão com Covid-19, os dois internados por conta da Covid. Volto com você. Obrigada pelas informações, Bruno. A gente torce, né, pela melhora deles, se Deus quiser. Olha, uma família de Anápolis passou por momentos de desespero em Santa Catarina. Eles estão de férias em Balneário Camboriú. Pediram uma viagem por aplicativo, só que antes de toda a família embarcar no carro, o motorista foi embora, levando junto a criança de 3 anos. As imagens foram gravadas por câmeras de segurança de um prédio. A família chamou 2 carros por um aplicativo para passear por Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina. O pai da criança tentou sentar no banco da frente, mas por causa da pandemia teria sido informado pelo motorista de um dos carros que não poderia. Nisso, a criança embarcou em uma das portas de trás. O motorista arrancou e levou o menino de 3 anos junto. Na sequência, o que se vê são alguns familiares correndo para tentar alcançá-lo. O pai do menino contou que saiu desesperado na rua tentando acompanhar o carro. Ele pegou carona e aí começou uma perseguição. A criança foi deixada algumas quadras à frente depois que o veículo foi cercado. O vidro do carro do motorista por aplicativo foi quebrado pela população e ele conseguiu fugir. Ele já foi identificado e disse para a polícia que não viu a criança no banco de trás do carro quando ele arrancou. O menino está bem. A família registrou boletim de ocorrência na delegacia em Santa Catarina. Quer entender o que aconteceu, quais foram as motivações, dessa pessoa, porque dentro daquilo que a gente viveu é inexplicável. A Uber informou que permanece à disposição dos órgãos de segurança para colaborar com as investigações. E a Polícia Civil concluiu as investigações sobre a morte de um motorista de transporte por aplicativo. Esse crime aconteceu na semana passada em Valparaíso. Marcos Moreira tem os detalhes para a gente. Boa noite para você, Marcos. Oi, Rosane, boa noite para você, ótima noite a todos que nos assistem. Então, Rosane, a Polícia Civil concluiu que a morte do motorista foi totalmente errada, de forma inocente que ele morreu, já que ele não tinha nada a ver com toda a situação. Geraldo Iris Gontijo, de 51 anos, estava no lugar errado na hora errada, infelizmente, já que não fazia parte da confusão. Ele foi chamado para fazer uma corrida do Distrito Federal para Valparaíso, chegando lá deixou o passageiro e recebeu um novo chamado, dessa vez de Diego de França. Só que o Diego estava indo resolver um certo desafeto que havia feito toda uma ameaça para ele durante o dia. Ao chegarem no local da viagem onde o Diego definiu, eles foram recebidos com diversos tiros.
Depois dos disparos, o motorista por aplicativo, seu Geraldo, ainda foi colocado com vida dentro do porta-malas do veículo e o passageiro Diego permaneceu ferido dentro do carro. Depois disso, eles foram socorridos e levados para o hospital. Uma pessoa foi presa e outra continua foragida. Igor de Oliveira, quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro dele, basta entrar em contato pelo telefone 197. Rosane. Tá certo, obrigada pelas informações. E uma mulher morreu num acidente grave entre um carro e um caminhão do Exército Brasileiro. O carro bateu de frente no caminhão que transportava militares e ficou destruído com o impacto. Ainda não se sabe as causas do acidente que aconteceu na BR-020, num trevo em Formosa, no entorno do Distrito Federal. No trecho é proibida a ultrapassagem. Bombeiros e uma equipe do SAMU foram fazer o resgate, mas não conseguiram reanimar a motorista Maria do Carmo Ferreira, de 51 anos, que morreu no local. Os militares não precisaram de atendimento médico. A seguir, vamos mostrar como está a vacinação no Sudoeste e no entorno do Distrito Federal. Operação policial apura um golpe contra planos de saúde. Não sai daí não, agora são 6h55, já a gente volta. Estamos de volta, agora são 6h58. A vacinação contra a Covid está acontecendo em todo o estado. Hoje, Rio Verde e Jataí também vacinou bastante pessoas. Vamos embora ver como é que foi. Quarta-feira de feriado em Rio Verde, dia de São Sebastião. Mas os trabalhos de vacinação começaram em 8 unidades de saúde da cidade. E também nos asilos, dezenas de idosos foram vacinados. O Fábio fez questão de acompanhar do lado de fora o momento da vacina da mãe, Dona Vera, de 66 anos. Felicidade, mãe! Você tá feliz, mãe? Eu estou aqui para ver esse dia inédito que eu pensei que nunca ia chegar, mas graças a Deus chegou. Que minha mãe foi vacinada. Eu espero que chegue para todo mundo essa vacina. Quando vacinar, eu quero ser a primeira pessoa a chegar aqui para abraçar a senhora. Eu te amo. Do jeito que eu tô arrupiadinha, ó. Tô até com vontade de chorar, meu filho do céu. Todos os funcionários e idosos moradores desse abrigo foram vacinados agora à tarde. 109 doses da Coronavac foram aplicadas pelas enfermeiras da Vigilância Epidemiológica. É um sentimento de muita alegria, né? Por tudo que a gente passou e Deus vem nos abençoando. Então hoje é um momento de glória a gente recebendo essas vacinas. Em Jataí, a vacinação também começou hoje. A cidade recebeu 1.180 doses da vacina e nessa primeira etapa, apenas profissionais da saúde e idosos moradores de abrigos estão sendo vacinados. A vacina ela é importante, ela vai ajudar a diminuir as complicações dessa pandemia, mas nós não estamos todos vacinados ainda. É um caminho longo pela frente. Na região sudoeste, o clima da quarta-feira foi de alegria e comemoração. De quem passou por um ano de medo e agora vai dormir aliviada. Em Lusiânia, a vacinação contra a Covid-19 também começou hoje. Vamos ver como foi. A primeira pessoa a receber a vacina foi a Elza Ribeiro da Silva, de 57 anos. Ela trabalha como técnica de enfermagem na UPA, aqui de Lusiânia. Muito nervosa, com medo, mas agora eu estou bem. A campanha de abertura da vacinação aconteceu no final da manhã desta quarta-feira e contou com a presença de autoridades e profissionais da saúde. Lusiânia recebeu 1.300 doses da Coronavac. Elas já foram distribuídas para 2 unidades de saúde aqui do município. Nessa primeira fase serão imunizados os idosos com mais de 60 anos que moram em asilos, pessoas com deficiência que estão em instituições de longa permanência, indígenas e também os profissionais da saúde que estão atuando na linha de frente no combate à Covid-19. A expectativa é que essa primeira dose seja aplicada em até 4 dias. E aí teremos que aguardar o governo federal disponibilizar novas doses, inclusive para essas pessoas que serão vacinadas nessa primeira etapa, porque daqui a 4 semanas elas precisarão receber a segunda dose. A dona Maria Emília, de 86 anos, mora em um asilo e faz parte do grupo prioritário. Ela também recebeu a vacina. Agora estou tranquila, graças a Deus. Profissionais de saúde de Aparecida e equipes do SAMU em Goiânia também começaram a ser vacinados hoje, só que as doses não devem dar para todo mundo. Equipes do SAMU da capital foram vacinadas hoje, como mostram essas imagens feitas pela Secretaria de Saúde de Goiânia. Muita gente se aglomerou do lado de fora do prédio.
Os profissionais da saúde são prioridade dentro dos grupos de risco para receber a vacina contra a Covid-19. Só que tem um problema. Eles são 77 mil em Goiânia e a capital só recebeu 30 mil doses para dividir entre aqueles que estão no topo da lista. De todas as doses enviadas nessa primeira remessa para a capital, mais de 23 mil vão ser usadas para vacinar os profissionais da saúde que estão na linha de frente no combate à pandemia. A Secretaria de Saúde de Goiânia disse que essa quantidade representa 34% dos profissionais que estão trabalhando. Nesse primeiro momento, estudou-se um grupo que está em maior contato, sejam as unidades de urgência, de emergência, bem como as maiores unidades hospitalares notificadoras de casos positivos. Com doses abaixo do esperado para o começo da vacinação, a Secretaria estabeleceu prioridades dentro das prioridades. Os profissionais de saúde eleitos para vacinação neste momento são aqueles que atendem diretamente pacientes com Covid, né, que estão na assistência direta. A gente acredita que esses 15 primeiros hospitais que estão no ranking das internações Covid conseguirão ser vacinados neste momento. Só que nós precisamos, até dentro desses hospitais, fazer uma priorização também. Nós perguntamos para a Secretaria de Saúde de Goiânia sobre a aglomeração durante a vacinação dos profissionais, mas até agora não tivemos retorno. E um homem de 30 anos foi preso em Brasília suspeito de furtar e estuprar uma adolescente de 16 anos em Catalão. O crime foi há 2 semanas, então a gente volta a conversar com Bruno Dourado, que traz os detalhes desse caso, né, Bruno? Pois é, Rosane, segundo a polícia, o suspeito preso em Brasília tem várias passagens por furto, posse ilegal de arma de fogo e também tráfico de drogas. Nós conversamos com a delegada que está à frente desse caso, ela deu mais detalhes de como foi a prisão desse suspeito, que inclusive teria confessado aí esse crime. Vamos ver o que ela disse. Foi submetido a exame de corpo de delito, realmente ocorreu o estupro. Ele entrou na casa dela, esse rapaz de 30 anos entrou na casa desta moça, pegou uma faca que estava na cozinha e ficou o tempo todo dentro desta casa, num período de aproximadamente 40 minutos, ameaçando ela de morte com essa faca. E enquanto isso, ele cometeu esses crimes e também levou para ele, né, um celular da vítima. Absurdo, né? Olha só, esse suspeito, né, teria furtado e estuprado essa adolescente de 16 anos há 2 semanas lá em Catalão, na região sudeste do estado. Inclusive, Rosane, esse homem que está preso em Brasília deve ser transferido para um presídio em Catalão nos próximos dias. Absurdo demais essa história, né? A gente segue acompanhando. Volto com você. Obrigada, Bruno. Uma operadora de plano de saúde que atua no Centro-Oeste Tocantins teve um prejuízo estimado em 70 milhões de reais. A Polícia Civil do Distrito Federal, com a ajuda das polícias de Goiás e mais 2 estados, cumpriu hoje mandados de busca e apreensão em Rio Verde e Lusiânia também. Em Rio Verde, a polícia cumpriu 2 mandados de busca e apreensão na casa de um dos suspeitos e em um comércio. Em Lusiânia, foi cumprido um mandado em uma sala comercial no centro da cidade. Foram apreendidos equipamentos eletrônicos e documentos. A operação investiga uma organização criminosa suspeita de desviar cerca de 70 milhões de reais de uma empresa de plano de saúde que atuava na região centro-oeste do estado e no Tocantins. Diretores, contadores e funcionários são investigados. O alerta de possível fraude veio da Agência Nacional de Saúde, que verificou divergências nas contas da empresa. De acordo com a polícia, a quadrilha falsificava documentos para desviar altas quantias das contas bancárias da operadora do plano de saúde para empresas privadas ligadas a familiares e amigos dos dirigentes. Não havia contrato formal ou emissão de notas fiscais que justificassem o serviço prestado. Foram realizadas, a título de exemplo, transferências de 3 milhões de reais a uma empresa de chaveiro, bem como transferências milionárias para uma conta de uma empresa de produtos agropecuários, que nada tem a ver com a finalidade do plano de saúde. Segundo o delegado, a polícia analisou cerca de 380 mil movimentações bancárias e financeiras suspeitas da operadora do plano de saúde entre os anos de 2013 e 2018. A operadora investigada tem, em média, 50 mil associados. A estimativa é que o esquema
criminoso movimentou cerca de 70 milhões de reais. Os crimes investigados são de falsidade de documentos, falsidade ideológica, apropriação indébita, lavagem de dinheiro e organização criminosa. 10 anos depois da inauguração, o aeroporto de Santa Helena, enfim, conseguiu autorização da ANAC para funcionar ao vivo. Arildo Palermo fala com a gente. Arildo, será que agora vai funcionar mesmo, hein? Boa noite. Olá, Rosane, boa noite a você e a todos que nos assistem nessa quarta-feira. 10 anos depois da inauguração, o aeroporto finalmente conseguiu essa autorização da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, para começar as atividades. Para isso, precisou passar por umas obras de adequação. Essas obras de adequação contemplaram, por exemplo, o terminal de passageiros, um sistema de iluminação do aeroporto e exigiu também a conclusão das obras das cercas e também dos alambrados. Agora, então, está tudo certo, liberado para a ANAC. O aeroporto pode começar a receber as operações e as de aeronaves, de pequeno e médio porte lá em Santa Helena de Goiás. Lembrando que essa obra foi uma parceria da Goinfra com a prefeitura lá da cidade e o aeroporto, inaugurado em 2010, até agora não tinha começado as atividades porque tinha um processo correndo na justiça sobre a desapropriação da área onde o aeroporto foi construído e também porque não tinha feito essas obras necessárias exigidas pela ANAC para começar as operações por lá. A partir de agora, então, tudo certo, Rosane, tudo indica que vai começar sim as operações lá em Santa Helena. Com você no estúdio. Que bom. Obrigada, Arildo. Um homem morreu atropelado hoje à tarde na GO 080 entre Nerópolis e Petrolina. Ele trabalhava numa construtora e foi atropelado pelo caminhão da própria empresa que estava dando ré. O SAMU de Petrolina esteve no local e levou o motorista do caminhão para o hospital de Nerópolis porque ele estava em estado de choque. O homem que morreu morava na cidade de Inhumas. A Petrobras anunciou ontem o preço dos combustíveis na refinaria. Gente, agora os postos estão comprando a gasolina a 17 centavos mais cara e devem começar a repassar o reajuste para o consumidor nos próximos dias. A Rebeca é motorista de aplicativo. Para quem depende do carro para trabalhar, o aumento do preço do combustível está diretamente relacionado a um salário menor no fim do mês. Conforme aumenta o combustível, mais eu tenho que trabalhar, para ter um retorno. Porque não tá fácil não. E ainda você vai no supermercado, as coisas também estão só aumentando. Rodando por Goiânia, encontramos etanol de R$ 3,16 até R$ 3,49 o litro. E gasolina de R$ 4,78, R$ 4,89, R$ 4,93. E se o motorista pedir um prazinho no pagamento, passa de R$ 5,00. Este foi o primeiro aumento dos combustíveis neste ano de 2021. O Sindicato dos Postos aqui do estado disse que a gasolina, por exemplo, está sendo vendida nas distribuidoras 17 centavos mais cara e que esse reajuste ainda não foi repassado aos motoristas. Ou seja, aqueles preços ali podem mudar a qualquer momento. O presidente do Sindicato dos Postos disse que a Petrobras informou que teve alta no barril do petróleo, do dólar. O aumento não é bom para o empresário do segmento de varejo e muito menos para o consumidor, Porque o momento já não é favorável, porque as vendas ainda estão abaixo, se comparadas ao ano passado, e um momento de baixo consumo e que o consumidor tem pouco poder aquisitivo em função da crise. A única saída que a Lindalva encontra para conviver com preços tão altos é aquela de só ir pingando, sabe? Coloca um pouquinho aqui, depois no outro posto mais um pouquinho. Às vezes a gente não tem o dinheiro para encher o tanque todo, Então você coloca mais só o necessário do seu dia a dia, 2 vezes da semana. Tem que inventar manobra, Senão a gente não dá conta. Olha, em Jataí, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu hoje 2 carretas carregadas com madeira ilegal. Cada carreta está carregada com aproximadamente 45 metros cúbicos de madeira. Os veículos estão apreendidos no pátio da PRF, em Jataí, à disposição do IBAMA, que é responsável por avaliar a carga e determinar a multa. A apreensão foi na BR-364. Os 2 motoristas viajavam juntos. Eles seguiam de Mato Grosso para o Paraná. E durante uma fiscalização de rotina, a equipe da Polícia Rodoviária Federal suspeitou dos documentos apresentados. Os ocupantes entregaram as notas, porém as notas eram referentes a outro transporte.
a carga não conferia com o que estava no caminhão e o veículo também não era o mesmo que estava na nota. Um dos motoristas estava levando um revólver na mochila e também deve responder por porte ilegal de arma de fogo. A nossa imagem do dia mostra que a luta pela saúde não tem idade. Olha só, essa aqui é a dona Decídia Costa, dona Cidinha, moradora do abrigo Casa das Flores, em Palmelo. Ela tem, gente, 115 anos e recebeu hoje a vacina contra a Covid-19. Já abençoadíssima por chegar nessa idade, né não? E agora também por ser um dos 50 moradores de Palmelo que tomaram a vacina nessa primeira etapa. Agora, às 7h12, a gente vai chegando ao fim, ó. Um beijo, um cheiro pra vocês. Hoje a gente encerra com imagens do Parque Veneza, lá em Rio Verde. Espera amanhã no J1, hein? Tchau, tchau.